Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Boa Saúde. No programa de hoje você vai vencer o sedentarismo com o nosso treino de caminhada e alongamento. E atendendo a pedidos, teremos mais uma receita fitness deliciosa. Aprenderemos a fazer guacamole com a ajuda da nutricionista Virginia Horst. Na entrevista de hoje, falaremos sobre a recente liberação dos medicamentos para emagrecer mais potentes, com a doutora Flávia Tortu, médica endocrinologista. Tem dificuldade em perder peso? Talvez essa seja a solução. Nós convidamos a doutora Flávia Tortu, médica endocrinologista, para esclarecer suas dúvidas sobre as medicações para emagrecer recém-liberadas pelo governo. Estamos aqui com a doutora Flávia Tortu. Doutora Flávia, obrigada por ter aceitado o convite do Boa Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, em 2011, a Anvisa proibiu a comercialização dos derivados de anfetamina para emagrecimento. Como os médicos reagiram a essa proibição? Então, nós especialistas não gostamos muito dessa resolução, porque vários pacientes que poderiam ser beneficiados e que são beneficiados com esse tipo de medicamento acabaram ficando sem opção terapêutica. E essa retirada foi baseada num estudo realizado pela Câmara Técnica de Medicamentos, que eles viram que havia um possível abuso na prescrição de tais medicamentos, e esses medicamentos eles não são bons para pacientes que têm problemas cardiovasculares, que inclusive em bula consta que não deve ser utilizado nesse tipo de paciente. Porém, os pacientes que têm indicação ficaram sem uma classe terapêutica boa. Ficou claro que essa decisão não partiu de um consenso. Imagino que a liberação deve ter sido aplaudida pelos médicos, que agora contam com mais essas opções, não é? Sim, a Sociedade Brasileira de Endócrino ficou muito satisfeita com a volta desses medicamentos, né, com a liberação desses medicamentos, porque a gente estava com uma quantidade muito restrita de terapias para pacientes com obesidade. Então, com a volta deles, a gente amplia o nosso arsenal terapêutico. E como essas drogas funcionam? Bom, elas são derivadas de uma molécula que gera anfetamina. Então, elas não são uma anfetamina igual popularmente acham que são, né? Elas agem no sistema nervoso central, no sistema nervoso simpático, fazendo com que a fome seja diminuída. Dessa forma, o paciente busca menos o alimento, e também há um aumento do gasto calórico. Então, com isso, a gente faz um déficit calórico, fazendo com que o paciente tenha a perda de peso. Elas estão indicadas em quais situações? Em obesos, né? Então, pacientes que têm o IMC acima de 30, ou então em pacientes com IMC acima de 28 com comorbidades. Diabetes, dislipidemia, alteração do colesterol, hipertensão arterial controlada. Então, nesses pacientes que já têm algum grau de comprometimento por conta da obesidade, a gente pode introduzir em IMCs menores. Pacientes que estão apenas com sobrepeso ou que estão no peso normal, que às vezes quer perder 1, 2 quilinhos, não tem indicação. Importante dizer que essas medicações são instrumentos para um tratamento mais amplo, que exercícios físicos e reeducação alimentar ainda são fundamentais, não é? Isso, eu costumo falar para os pacientes que a medicação é uma bengala. Então, a medicação ela vai controlar a busca por alimento, porém a escolha é do paciente. Então, se a gente consegue controlar esse apetite do paciente, mas ele escolhe alimentos que são inadequados, não vai mudar os hábitos dele, né? Então tem que vir em conjunto a mudança da alimentação, o início de uma atividade física, para que depois que o medicamento seja retirado, o paciente consiga manter essa perda de peso, porque infelizmente manter a perda é mais difícil do que perder. E quais os principais efeitos colaterais dessas substâncias? Elas provocam dependência?
Elas podem causar dependência porque elas fazem uma ativação no sistema nervoso central. Então a pessoa ela fica mais disposta, mas também ela pode ter insônia, ela pode ter tremor, pode ter aumento da pressão arterial, pode ter taquicardia, né? Causando às vezes uma arritmia. E a dependência acontece justamente por esse efeito estimulador no sistema nervoso central. Doutora, obrigada por esclarecer nossas dúvidas e gostaria que a doutora deixasse uma última orientação para aquelas pessoas que estão acima do peso e têm dificuldade em perdê-lo. O primeiro ponto que a gente deve deixar bem claro é a diferença entre os pacientes que são obesos dos pacientes que estão um pouquinho acima do peso, mas é aquela questão mais estética. Os obesos, eles realmente têm mecanismos que levam o paciente a ter esse excesso de peso e muitas vezes eles precisam de um auxílio medicamentoso. Então, eles têm um problema de saúde. O tratamento tem que ser sempre acompanhado por um especialista para que isso não impacte em um risco de vida lá para frente. Nos pacientes que querem perder peso apenas por estética, que são quilinhos a mais, vale aquela máxima de atividade física e dieta para o resto da vida. Porque até mesmo os pacientes que utilizam medicamento, que precisam do tratamento medicamentoso, eles não vão escapar disso, porque a única forma de se manter o peso bom é fazendo uma dieta e uma atividade física condizente. Como vimos na entrevista, não basta fazer uso dessas medicações. Você deve estar engajada no tratamento, que envolve uma mudança de postura, com exercícios físicos, dieta e até mesmo acompanhamento psicológico. O importante é focar no objetivo e não desanimar. O Boa Saúde estará contigo toda semana, dando um up na sua motivação. Voltamos já!